aqui, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5. Semana passada nós estávamos vendo, né? O que aconteceu quando Adão e Eva, irmãos, eles desobedeceram. Deus, ele deu um mandamento, ele falou: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você comer, você vai morrer. A Eva comeu, parecia que nada tinha acontecido. Eu imagino ela dizendo para Adão: Adão, olha aqui, ó, tô vivinha da Silva, nada aconteceu. E ali o Adão confiou na Eva, misericórdia, né? Comeu do fruto e nós sabemos, né, irmãos, que entrou o quê? Entrou a morte, entrou o pecado, entrou ali a natureza, o domínio, o império das trevas. E aí o homem, então, foi distanciado de Deus. E o pastor pregava na quarta-feira, né, sobre a criação do homem, como era tudo lindo, irmãos, como era tudo perfeito, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha doença, não tinha briga, desavença familiar, né? Era um paraíso na terra. Então nós sabemos que tudo isso, irmãos, se perdeu por causa do pecado. O homem que havia sido feito à imagem e à semelhança de Deus. O que aconteceu, irmãos? Ele foi feito agora o quê? A imagem e a semelhança. De quem? Até a Grace me lembrou desse versículo, né? Vamos ler aqui. Gênesis capítulo de número 5, versículo, irmãos, de número 3, fala assim, ó: e Adão, o primeiro homem, né, viveu 130 anos e gerou filho, o que, irmãos? A sua imagem, a sua semelhança, né? Então o homem inicialmente, ele havia sido feito à imagem e à semelhança de quem? De Deus, que é bom, que é perfeito, né? O homem não tinha falta de nada ali, tinha livre acesso à presença de Deus, mas quando o homem caiu, ele começou a gerar, então, homens, filhos. De que maneira, irmã Dani? Segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, o homem caído gerou o que, irmãos? Uma descendência, o que? Caída, afastada de Deus, distante de Deus. E aí eu pregava semana passada, né, irmãos, que o pecado, ele é contagioso. Ele não ficou só ali em Adão e Eva. O pecado, ele foi passando para o Abel, para o Caim, para o Sete. O pecado foi passando para todos os homens e mulheres também, até chegar onde? Até chegar em nós, até chegar na nossa vez. Então o pecado foi se alastrando, o pecado foi passando, e juntamente com o pecado, quando o homem pecou, teve consequência, teve ou não teve? Teve consequência para a mulher, veio maldição sobre a mulher, ela teria dores ao ter filhos, ao dar à luz, né? Ela e o homem, né? Ali brigariam, haveria contenda. Veio a consequência, a maldição sobre o Adão, que Adão ia ter trabalho no plantar, no semear, no colher, ele ia ter trabalho. Veio maldição sobre a terra. Olha só, eu já preguei aqui sobre o sal, né? Que nós temos o poder de abençoar. O local se torna abençoado quando nós somos uma bênção, mas nós também temos o poder, o que, irmãos? De amaldiçoar. Então a maldição se espalhou sobre a família de Adão, né? A maldição se espalhou sobre a terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada. Então olha só aí o pecado crescendo. O pecado, que, irmão, se multiplicando. E eu digo, pecado é coisa séria. É tão séria que traz maldição. E olha só o que diz aqui. Vamos mais adiante. Deuteronômio,
Deuteronômio, vamos abrir juntos, né? No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Aqui fala sobre as bênçãos da obediência e fala sobre as maldições da desobediência. Então, quando Adão ele desobedeceu, ele trouxe sobre a vida dele, a casa, a família, sobre a terra, né? Sobre os animais que ele tinha poder, que ele tinha domínio, ele trouxe maldição sobre todas as coisas. E olha aqui, irmãos, o que fala sobre essa maldição? Deuteronômio, capítulo 28. Versículo aqui, irmãos, vamos ler juntos, né? Versículo de número, pode ser o versículo 15, para você entender, né? Que a maldição entra com a desobediência. Então não foi, irmã, ele só comeu um fruto. Não, ele quebrou mandamento. Ele abriu a porta para a morte, para a separação. Foi uma mudança, irmãos, de natureza. Não foi só um fruto, né? Não foi só um deslize. Não, pecado é coisa séria. Então, o versículo 15 fala assim, ó. Será, porém, que se não deres ouvidos, não ouvires, né? A voz, a ordenança, o mandamento do Senhor teu Deus, para não cuidardes em fazer, não mas todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então, qual é a consequência da desobediência? Aí diz, então virão sobre ti todas estas maldições. Adianta fugir? Misericórdia. O que diz aí, irmãos? Todas estas maldições, o que diz? Te alcançarão. Irmã Dani, mas eu vou fugir para o mato, né? Irmã, eu vou fugir para um lugar deserto. Irmã, eu vou fugir para uma ilha. Olha o que diz a palavra, versículo 16. Maldito serás tu. Aonde? Na cidade. E maldito serás no campo. Então a pessoa pode ir para onde for, irmãos. Ela consegue fugir do pecado? Ela consegue fugir da maldição? Não, irmã Dani, olha, a vida boa é uma vida na praia. Eu vou colocar tudo dentro do caminhão. Irmã, eu vou levantar acampamento, vou começar do zero e aí vai dar certo. Vai adiantar, irmãos? Qual é o problema da cidade e do campo? É o lugar. O que diz ali? Maldito serás o que, irmãos? Tu serás maldito. Quem faz o lugar, irmãos, é a pessoa. Quando a pessoa está em obediência, as bênçãos vêm sobre ela. É o que diz no capítulo 28, versículo 1, diz assim, ó. E será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não é um ou outro, né? Mas todos os vossos mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, olha a bênção de Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E aí o versículo diz, bendito serás, o que, irmãos? Tu, uma pessoa abençoada, ela traz a bênção para o lugar. Mas uma pessoa amaldiçoada, irmãos, ela traz a maldição para o lugar. Pode tentar começar de novo, pode tentar começar do zero, mas vai adiantar, irmãos? Sem a bênção de Deus. A bênção interior. A bênção, irmãos, no coração.
pode ir para onde for. Pode colocar as coisas dentro do caminhão. Tem gente que é meio parente de cigano, né? Para um ano em cada lugar. Tá aqui, daqui a pouco tá lá, daqui a pouco tá lá. Irmã, que eu enjoo, quero começar tudo de novo. Mas se não tiver a bênção de Deus, o que vai bater lá? O que vai atrás, irmãos? A maldição. Então, antes de mudar de lugar, né? Ai, Madani, eu vou para tal cidade, eu vou para tal lugar. Antes, irmãos, de querer mudar a situação fora, tem que mudar a situação, o quê? Dentro. Tem que resolver, irmãos, a questão do pecado. Porque senão pode chegar lá, no começo parece que vai ser tudo novo, que vai ser diferente, mas a pessoa vai continuar fazendo o quê? As mesmas coisas. O que o pecado contaminou? O pecado, irmãos, contaminou o homem por completo. O pecado contaminou o corpo do homem, o homem não morria, o homem não adoecia, mas o pecado contaminou, corrompeu o corpo do homem. O pecado corrompeu, irmãos, a consciência do homem. O pecado contaminou o corpo, a alma, o espírito, contaminou o homem nas 3 dimensões. E agora, irmã Dani, a natureza do homem foi corrompida, foi contaminada. Eu quero mostrar para você isso. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui mais adiante, em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 13. Então, você viu que é a pessoa que faz o lugar. É a pessoa, né, irmãos, que faz o lugar. Não adianta mudar de lugar. Não adianta ficar pipocando de um lado para o outro. Não adianta. Irmã Dani, minha vida está bagunçada. Eu preciso arrumar. Eu começo por onde? Eu sempre digo, começa por dentro. Começa pelo coração. Resolve essa questão, né, irmãos, do pecado original. Aqui nos faz pensar, irmãos, Jeremias capítulo 13, versículo de número 23. Jeremias 13, 23. Fala assim, ó. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Pode, irmãos? Um leopardo, ele pode dizer assim, ó, não gosto mais da minha pele dessa maneira, eu quero ter a pele agora igual a da zebra, eu vou ser listrado, preto com branco. Ele tem poder para isso? Para mudar a pele dele? Ele tem poder? Não, irmãos. Isso é questão o quê? De DNA. Isso é questão, irmãos, de natureza. Jesus chegou para os fariseus e Jesus falou para os fariseus: raça de víbora. O que a víbora é? Venenosa, peçonhenta. Todo homem sem Deus, irmãos, o homem sem Deus, o homem caído, ele é venenoso. Ele é trapaceiro. Ele, irmãos, a palavra de Deus diz tudo que é ruim. Faz o quê? Brota do coração do quê? Do homem. Então, o homem sozinho, ele não consegue mudar o seu coração. O homem sozinho, irmãos, ele não consegue mudar a sua natureza. Ele pode se esforçar para fazer o certo. Ele pode se esforçar para fazer o bem. Ele pode se esforçar para ser amável, para ser gentil. Isso pode durar até alguns dias, sim ou não? Mas se alguém pisar no calo, se alguém cutucar a onça com a vara curta, o que vai acontecer, irmãos? A natureza pecaminosa, ela vai aparecer.
ela vai surgir. Porque o homem ficou preso. O homem ficou preso. O homem ficou refém do pecado e da consequência do pecado. O homem ficou preso, ficou refém, irmãos, da maldição, da morte, da natureza de Satanás. E aí eu estava procurando esse versículo e eu falei, eu vou ler o capítulo todo. E a André estava lendo Jeremias. E a André falou assim, mãe, a senhora sabia que Jeremias enterrou um cinto? Aí eu falei, André, não me lembro disso. Que Jeremias enterrou um cinto. Aí, eu procurando esse versículo, eu falei, não vou pregar fora de contexto, né? Não vou pegar um versículo, eu vou ler a referência toda. Do que falava esse texto, irmãos? Exatamente sobre isso. Vamos ler desde o início? Jeremias capítulo 13, versículo de número 1, diz assim, ó. Assim me disse o Senhor. O que o Senhor disse? Vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Versículo de número 2, aí ele obedece, né? E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus de que maneira? Sobre os meus lombos. Versículo de número 3. Então veio a palavra do Senhor a mim a segunda vez, dizendo, versículo 4, toma o cinto que compraste e trazes sobre os teus lombos e levanta-te e vai ao Eufrates e esconde ali o cinto, né? Aonde? Numa fenda de uma rocha. Olha só. Irmãos, olha aqui para a irmã Dani. Se você for ler o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Oséias, resumindo, se você for ler os livros dos profetas, muitas vezes os profetas, eles viviam a mensagem, Deus mandava eles fazerem alguma coisa e aquilo que eles faziam era uma mensagem, era uma pregação, era um alerta de Deus para o povo. Amém? Então isso daqui que Deus mandou ali o Jeremias fazer, ele falou, olha Jeremias, vai lá, compra um cinto. Para que serve o cinto, irmãos? Para segurar, para prender, né? Uma pessoa que anda aí por aí, né, irmãos? Uma pessoa que anda por aí sem cinto, com as calças frouxas, corre um risco de perder as calças. Sim ou não? Então, o cinto, ele serve para segurar. O cinto, ele serve para prender. Então, Jeremias comprou esse cinto e ele colocou, ele prendeu os lombos dele, ele prendeu ali o corpo dele. E aí, ele usou um pouco esse cinto. Agora Deus falou, tu vai pegar esse cinto e você vai esconder, você vai colocar esse cinto aonde? Numa fenda, numa rocha. E aí, irmã Dani, o que aconteceu? Versículo 6. E sucedeu, pois, que ao cabo de muitos dias, de muito tempo, que me disse o Senhor, né? O que o Senhor disse? Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que eu te ordenei que escondesse ali. Então passou muito tempo, passou muitos dias, talvez o Jeremias nem lembrava mais do cinto, né? Aí Deus fala para ele, lembra aquele cinto lá? Pois é, volta lá ao Eufrates, volta lá onde tu colocou ele, pega, traz de volta aquele cinto, né? E aí o que diz? Versículo 7. E fui ao Eufrates e cavei
e tomei o cinto do lugar que havia o que? Estava escondido, mas estava ali, né? Estava escondido, mas estava ali. Presta atenção nisso. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada se prestava. Então o cinto ele serve para segurar, ele serve para prender. E aquele cinto, depois de muito tempo, estava escondido, ninguém sabia, mas ele estava ali como, irmãos? Se decompondo. Ele estava apodrecendo. Irmã Dani, o que isso tem a ver comigo? Irmã Dani, o que isso tem a ver com o povo de Deus? Versículo 8. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo, da mesma maneira, igual ao cinto, farei apodrecer. O que, irmãos? A soberba de misericórdia. Quem é Judá, irmãos? Judá é o povo de Deus. Soberba é o que, irmãos? É pecado. O que o pecado faz, irmã Dani? Irmãos, o pecado, ele apodrece. O pecado, irmãos, ele vai decompondo o ser humano. O pastor diz, o mundo veio da ordem, Deus criou o mundo e Deus estabeleceu a natureza dele, a ordem. O mundo vai da ordem ao caos. Por que, irmã Dani, que vai para o caos? Porque entrou o pecado, porque entrou a desobediência, porque entrou o orgulho, porque entrou a soberba. Irmãos, o pecado ele vai apodrecendo. É igual uma fruta, depois que arrancou a fruta do pé, ela só vai o que, irmãos? Estragando. Arranca o galho de uma árvore, o galho está morto. Porque ele já não tem mais como se alimentar, ele está desconectado daquilo que dava vida para ele. Irmã, mas está verdinho. Irmã Dani, mas está bonito. Mas por quanto tempo, irmãos? Vai apodrecer. Vai estragar. E aí, quanto tempo faz que o mundo é mundo? Quanto tempo faz, irmãos, que entrou o pecado no mundo? Uma pessoa sem Jesus, ela vai ficando cada vez melhor? Uma pessoa sem Jesus vai ficando, que, irmãos, cada vez vai apodrecendo. Vai ou não vai? Vai cada vez ficando o estado pior, 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 até o diabo bater o martelo e consumar a obra que ele quer consumar. O que ele quer fazer? Matar. Olha que coisa séria, irmãos. Então essa daqui é a consequência do pecado. O pecado vai se alastrando e ali diz, né, irmã Dani, olha só, vamos ler o versículo 10, né, e fala, este povo, o que diz aí? Olha a natureza, irmãos. Esse povo maligno, maligno é o diabo, olha a natureza de Satanás, que se recusa em ouvir as minhas palavras e caminha, olha o que dirige o homem, o seu coração. Só que se o coração está longe de Deus, vai levar por um bom caminho, irmãos? Então a gente não pode ser dirigido pelo coração humano, carnal, corrompido, né? Então diz assim, este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los. E inclina-se diante deles, será tal
como este cinto que para nada presta, para que nada se aproveite. Então imagine, irmãos, aquele cinto podre, prendendo, e aquela podridão ali em volta do homem, misericórdia. E sabe o que eu lembrei, irmãos? Eu lembrei de uma passagem aqui no Novo Testamento. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 7. Então, o pecado, ele traz decomposição. O pecado, irmãos, ele vai, degradando, destruindo, ele vai corroendo até consumar a morte. Aqui em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa luta do homem, que não consegue sozinho mudar de natureza. Você pode ler depois em casa. O apóstolo Paulo, ele fala, o homem quer fazer bem, ele se esforça para fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem porque o mal está sempre diante dele, E aí o apóstolo Paulo falando dessa luta, e aí aqui no capítulo 7, Romanos 7, o versículo de número 24, Romanos 7, 24. Irmã Dani, o homem sem Jesus, o homem afastado de Deus, irmã Dani, ele é o quê? Aí o versículo 24 fala assim, miserável homem. O que, irmãos? Que eu sou. Sem Deus, a gente tem valor algum? Sem Deus, a gente presta para alguma coisa? Aquele cinto estava prestando? Sem Deus, presta atenção. É diferente com Deus, eu já vou chegar lá. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele chega à conclusão. Sem Deus, miserável homem que sou. Aí ele diz, quem? E agora, quem poderá me defender, Aí ele diz, quem me livrará do corpo desta morte, Então, olha aqui para a irmã Dani. Paulo está falando isso em que local, em que região? Romanos. O que o povo de Roma, eles faziam, irmãos? Quando uma pessoa matava, assassinava outra, e assassinava assim de modo brutal, de modo terrível, o que eles faziam? Eles pegavam aquele morto, que a pessoa lá matou, pegava o morto e prendia, amarrava o morto no vivo. E o corpo morto, o que acontece? As bactérias vai vindo, vai apodrecendo o que está morto e vai contaminando o que, irmãos? O que está vivo. Olha que coisa séria. Eu conheci uma jovem lá em Porto Alegre, uma jovem, irmãos, que a mãe dela alugou a casa, e ela alugou essa casa e a casa era dividida com o proprietário. Tinha a casa da frente que era do proprietário, eles alugaram a casa de trás. A mãe saía para trabalhar, a filha adolescente se envolveu com o filho da dona da casa. E o que aconteceu? Se envolveu e engravidou, embarrigou. A mãe, irmãos, ficou revoltada e abandonou aquela menina. Foi embora e deixou a menina para trás, deixou a menina grávida. E a menina grávida, imagina só, foi acolhida ali por aquele rapaz, foi acolhida ali, pela dona daquela casa. E eu lembro, irmãos, ela era uma grávida linda. Ela subia, ela descia a minha rua, ela parecia uma grávida assim, saudável, perfeita, e aquele barrigão crescendo, aquela criança se desenvolvendo, só que aquela mãe não tinha uma mãe para orientar ela. E ela, irmãos, estourou a bolsa dela,
E ela não sabia o que era um trabalho de parto, ela não sabia o que era uma gestação, ela não sabia o que esperar de um parto e rompeu a bolsa, ela não se deu por conta, não sabia o que fazer, achava que ia acontecer algo diferente e foi secando, e foi secando, e foi secando. Irmãos, aquela mulher, ela apodreceu de dentro para fora. Olha só que forte. Aquela mulher, ela apodreceu de dentro para fora. Só que aconteceu um milagre. Ela morreu, só que a criança ficou viva. E eu lembro que eu fiz assim. Eu fiz, como? Como? Só um milagre. Deus colocou a mão e Deus guardou, Deus preservou aquela criança. Mas aquela mulher, ela apodreceu, ela foi se decompondo e ela perdeu a vida por causa disso. Então imagina um morto se decompondo, preso ao que, irmãos? É um vivo, e aquela morte consumindo, matando. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa comparação, né? Ele fala assim, ó, quem me livrará do corpo, dessa morte, dessa corrupção, né? Da condenação? Ele havia matado. Aquela morte que ele havia causado estava tendo uma consequência e estava matando ele. Olha que coisa forte. E aí, versículo 25 diz, dou graças a Deus por quem? Por Jesus Cristo. Ele pergunta, quem vai me livrar? Quem vai me socorrer? Quem vai mudar essa situação? Quem vai impedir que essa morte me alcance? Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus nosso, diga, ô glória! Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne também, ainda que estava preso à lei do pecado. Mas o capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora quando, irmã Dani, que você entende que só Jesus pode te livrar. Olha que coisa séria. A morte estava chegando, estava se espalhando, estava contaminando. Irmãos, isso é tão sério. Eu não continuei lendo ali Deuteronômio 28, mas fala que assim como o homem foi amaldiçoado, assim também diz, maldito o fruto do teu ventre. Quem leu isso? Imagina a maldição alcançando o homem e alcançando uma das coisas mais preciosas que o homem tem, que são os filhos. Olha que coisa terrível. Irmã, como parar com essa morte? Como parar, irmã Dani, com essa destruição? Irmã, como parar com essa maldição? Aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqui diz, versículo de número 1, Romanos 8:1, portanto agora, em Cristo, nenhuma condenação tem para todos? Não, para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Então, em Cristo, irmãos, que essa maldição cessa. A palavra diz que ele se fez maldição para pagar a nossa conta, a nossa dívida, para nos resgatar, irmãos, dessa maldição. Aquele cinto que estava apodrecendo, que prendia o vivo no morto, né? É desfeito aonde? Em Jesus. Em Jesus. Quando? Quando nós aceitamos Jesus de coração. Irmã Dani, eu aceitei Jesus. Agora, irmã Dani, que eu aceitei Jesus, eu posso continuar vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira. Olha só,
O que diz aqui, irmãos? Em Gálatas, eu não posso me demorar muito, já está próximo do fim, só mais 2 versículos. Gálatas. Você estava em Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Aquele cinto podre que te prendia, que trazia morte, que ia destruindo, degenerando. Você é liberto em Cristo. Você é livre em Cristo. Só que olha o alerta, irmãos, da palavra de Deus. Pastor pregava Romanos capítulo 6. Ah, você está livre do pecado, agora você tem desculpa para pecar? O que diz lá? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olha da onde que Deus te tirou. Imagine, irmão, aquele treco cheirando mal. Imagine, irmãos, aquilo corroendo, destruindo pouco a pouco. A natureza da morte se espalhando. Lembra de onde Deus te tirou. Não volta atrás. Não vira as costas para quem te salvou. Não esquece, irmãos, do teu Senhor e do teu Salvador. Alerta da palavra de Deus. Foi livre, foi liberto, amém, glória a Deus. Mas versículo Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes, aonde? Na liberdade com que Cristo já te libertou. Ei, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da... Aí tem pessoa que aceita Cristo, prova a vida, dali um pouco vai lá e se amarra com o morto de novo. Misericórdia. Volta atrás. A palavra de Deus diz, fica firme. Fica firme na liberdade que você já recebeu. Não volta a se meter aonde você foi tirado. Amém, irmãos? Olha o alerta da palavra de Deus. Tenebrosa coisa é ficar longe de Deus. Amém? Para nós terminarmos e participarmos do sangue de Cristo. Tudo isso, irmãos, quem poderá nos ajudar, nos socorrer? Apocalipse 1, Jesus. Irmã, Jesus através do quê? Está aqui a resposta. Apocalipse capítulo 1. Nós já vamos participar, né? Ali do cálice, do sangue de Cristo. O que esse sangue traz para nós? Apocalipse capítulo 1, versículo, irmãos, de número 5, diz: e da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que provou a morte para nos dar vida, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue fez o quê? Lavou ou libertou. Nós vimos semana passada, esse é o Cordeiro de Deus que tira, arranca o pecado do mundo. Amém? Então, pelo seu sangue, tirou, nos livrou dos nossos, o que, irmãos? Oh, glória! Ele tira o jugo, ele tira o cinto, ele tira a destruição, a corrupção, ele purifica a nossa vida e nosso coração. Amém? Foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Quem quer viver essa liberdade, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com alegria.